nível mais básico da inteligência humana, não existe a reflexão profunda, nem a necessidade de compreender o mundo em termos abstratos. Aqui, a mente funciona como uma ferramenta de sobrevivência. A inteligência primária centra-se em responder a estímulos imediatos: fome, medo, prazer, dor. Não há análise, apenas reação. O corpo manda, a mente obedece. As pessoas que se movem principalmente neste nível percebem a realidade através dos sentidos. O que se vê, se ouve ou se toca é o único que existe. Não há interesse pelas causas invisíveis nem pelas consequências a longo prazo. O presente domina completamente a experiência. A vida é vivida momento a momento, sem uma narrativa interna que conecte o passado ao futuro. No segundo nível, a inteligência concreta, aparece uma ligeira evolução. Já não se trata apenas de reagir, mas de aprender através da experiência direta. A pessoa compreende que certas ações produzem certos resultados. Se trabalho, obtenho dinheiro. Se sigo regras simples, evito problemas. O pensamento continua sendo literal e prático, profundamente ligado ao tangível. Neste ponto, muitas habilidades manuais e técnicas florescem. Pedreiros, mecânicos, artesãos e trabalhadores práticos costumam se destacar aqui. Não precisam de teorias complexas para serem eficazes. Sua inteligência se expressa na ação, no fazer bem as coisas com as mãos, em dominar processos repetitivos com precisão. Para eles, a inteligência não é algo que se discuta, mas algo que se demonstra. No entanto, estes níveis também têm um limite claro. As ideias abstratas, os conceitos filosóficos ou as perguntas existenciais mostram-se desnecessárias ou até incômodas. Pensar demais é percebido como uma perda de tempo. O mundo é simples: funciona ou não funciona, serve ou não serve. O mais importante é entender que estes níveis não são inferiores em termos humanos. São essenciais. Sem eles, a sociedade não poderia se sustentar. Mas também explicam por que muitas pessoas jamais sentem a necessidade de questionar sua forma de ver a realidade. Para elas, o mundo já faz sentido tal como é. E é precisamente aqui onde começa a grande divisão invisível entre os diferentes níveis de inteligência. No terceiro nível, a inteligência deixa de se centrar unicamente na sobrevivência ou na utilidade imediata e começa a orientar-se para uma convivência. Aqui, a mente aprende a ler o ambiente social, a interpretar normas, hierarquias e expectativas coletivas. A pergunta já não é apenas o que funciona, mas o que é permitido e o que os outros esperam de mim. As pessoas que operam principalmente neste nível compreendem o valor da adaptação social. Sabem se comportar, se encaixar, respeitar regras implícitas. A autoridade, a tradição e as estruturas estabelecidas adquirem um peso enorme. O correto é definido por consenso, não por reflexão individual. Se a maioria aceita, então é válido. Neste ponto surge uma forte necessidade de pertencimento. O grupo torna-se uma referência central para definir a identidade. Profissão, status, reputação e papel social são elementos-chave. A inteligência manifesta-se na capacidade de navegar nas relações humanas, evitar conflitos desnecessários e manter uma imagem coerente perante os outros. Este nível explica por que muitas pessoas são altamente competentes em ambientes corporativos, institucionais ou burocráticos. Sabem seguir procedimentos, respeitar hierarquias e se comunicar de maneira adequada conforme o contexto. Não buscam quebrar o sistema, mas funcionar bem dentro dele. No entanto, esta mesma força é também o seu limite. O pensamento crítico profundo ainda não aparece. Questionar as normas pode gerar ansiedade, porque ameaça a estabilidade social que tanto valorizam. As ideias disruptivas costumam ser percebidas como perigosas ou irresponsáveis. Pensar diferente implica o risco de ficar isolado. Por isso, neste nível, a inteligência está estreitamente ligada à conformidade. Não se trata de falta de capacidade, mas de uma escolha inconsciente. A segurança do grupo é mais importante que a exploração individual. O mundo funciona melhor quando cada um conhece o seu lugar. Mas quando alguém começa a fazer perguntas que vão além do socialmente aceito,
Quando o porquê começa a pesar mais do que o é assim que se faz, então a mente está pronta para cruzar um limiar muito mais desconfortável. No quarto nível, a inteligência começa a se separar claramente do grupo. Aqui aparece uma ruptura silenciosa mais profunda. A mente já não aceita as normas apenas porque existem. Surge uma pergunta incômoda, quase perigosa. Isto realmente faz sentido? As pessoas neste nível desenvolvem uma forte capacidade de análise. Comparam ideias, detectam contradições e avaliam informações de maneira mais racional. Já não basta a tradição ou a autoridade. A verdade começa a ser medida por coerência lógica, evidências e resultados, não por aceitação social. Este é o nível onde florescem cientistas, engenheiros, estrategistas e pensadores técnicos. A inteligência expressa-se na habilidade de resolver problemas complexos, decompor sistemas e encontrar padrões ocultos. O mundo torna-se um conjunto de variáveis que podem ser entendidas, otimizadas ou corrigidas. Mas este avanço tem um custo psicológico. À medida que o pensamento se torna mais independente, também se torna mais solitário. A pessoa começa a notar que muitas regras sociais são arbitrárias, que muitas crenças coletivas não resistem a uma análise profunda. Isso gera distanciamento com o ambiente. Aqui nasce o ceticismo. Nem tudo é verdade apenas porque se repete muitas vezes. Nem toda autoridade merece obediência automática. No entanto, esta postura pode gerar fricção constante com quem ainda opera em níveis anteriores. Questionar é visto como rebeldia, frieza ou arrogância. Além disso, embora o pensamento crítico seja poderoso, continua tendo limites. A mente analítica tende a confiar excessivamente na lógica e nos dados, ignorando dimensões mais sutis da experiência humana. Emoções, intuição e significado profundo costumam ser relegados. Por isso, muitas pessoas ficam presas neste nível. São brilhantes, racionais e eficientes, mas sentem um vazio difícil de explicar. Aprenderam a entender o mundo, mas não necessariamente a compreender a si mesmas. Algo falta, embora não saibam exatamente o que. Quando a lógica já não responde a todas as perguntas, quando a análise não consegue preencher esse vazio interno, a inteligência vê-se obrigada a evoluir mais uma vez. Neste nível, a inteligência dá uma guinada decisiva. Já não se foca unicamente em compreender o mundo exterior, mas em explorar o universo interno. Aparece uma pergunta nova, mais silenciosa, mas muito mais profunda. Por que penso, sinto e reajo desta maneira? As pessoas que alcançam este nível começam a observar as suas emoções com distanciamento. Em vez de serem arrastadas pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, aprendem a reconhecê-las, nomeá-las e entender a sua origem. A inteligência deixa de ser apenas análise e torna-se autoconsciência. Aqui se desenvolve a empatia real, não como uma simples habilidade social, mas como uma compreensão profunda do outro. Reconhece-se que cada pessoa age a partir das suas próprias feridas, medos e condicionamentos. O julgamento enfraquece e, em seu lugar, surge a compreensão. Este nível permite lidar com conflitos de forma mais madura. A pessoa já não precisa ganhar todas as discussões nem impor o seu ponto de vista. Aprende a ouvir, a ceder quando necessário e a escolher as suas batalhas com cuidado. A inteligência expressa-se no autocontrole. No entanto, esta etapa também pode ser dolorosa. Ao olhar para dentro, vem à tona traumas, inseguranças e padrões repetitivos que antes estavam ocultos. A consciência amplia-se, mas com ela chega uma maior sensibilidade emocional. Muitas pessoas sentem-se vulneráveis neste ponto. Compreendem mais, sentem mais e, paradoxalmente, também sofrem mais. Percebem que nem tudo pode ser resolvido com lógica nem com esforço. Há feridas que só podem ser aceitas e trabalhadas com paciência. Este nível marca uma transição crucial. A inteligência já não busca apenas eficiência ou sucesso externo. Começa a buscar equilíbrio, sentido e coerência interna. E quando a pessoa compreende que nem mesmo as suas emoções definem quem ela é, abre-se a porta para um nível ainda mais profundo. Neste nível, a inteligência deixa de perseguir respostas rápidas. A mente já não corre, ela para.
Aparece uma pergunta que não busca solução imediata, mas compreensão. Para que estou aqui? As pessoas que alcançam este nível começam a perceber a vida como um processo mais amplo. Compreendem que o sucesso, o fracasso, a dor e a alegria não são opostos, mas partes de uma mesma experiência. A inteligência transforma-se em contemplação. Aqui surge uma relação diferente com o tempo. O passado deixa de ser um peso constante e o futuro já não gera tanta ansiedade. A atenção ancora-se no presente, não como uma técnica, mas como uma forma natural de estar no mundo. Este nível traz uma calma particular. Não é euforia nem indiferença, mas uma serenidade que nasce de aceitar a incerteza. A pessoa entende que nem tudo tem uma explicação clara e aprende a conviver com o desconhecido sem se sentir perdida. Também aparece uma mudança na maneira de se relacionar com os outros. Reduz-se a necessidade de aprovação externa. As comparações perdem força. A identidade já não depende tanto de papéis sociais, títulos ou conquistas visíveis. No entanto, este nível pode provocar uma sensação de isolamento. Não porque a pessoa se afaste dos outros, mas porque começa a ver o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Muitas conversas parecem superficiais. Muitas preocupações alheias parecem irrelevantes. Neste ponto, a inteligência não busca impor verdades. Compreende que cada pessoa está num nível diferente de consciência e que forçar o despertar alheio apenas gera resistência. O silêncio começa a ter mais valor que as palavras. Este nível não é o fim, mas um limiar. Quem o atravessa começa a intuir que a inteligência mais alta não consiste em saber mais, mas em identificar-se menos com a mente. E essa compreensão prepara o terreno para o último nível. Neste nível final, a inteligência deixa de se identificar com o eu. Não desaparece a personalidade, mas quebra-se a ilusão de que se é apenas os próprios pensamentos, emoções ou histórias passadas. A mente continua funcionando, mas já não governa. As pessoas que alcançam este nível compreendem algo fundamental. Grande parte do sofrimento humano nasce da identificação excessiva com o ego, com a necessidade de ter razão, de defender uma imagem, de controlar como os outros nos percebem. Aqui surge uma liberdade profunda. Já não há uma luta constante para demonstrar valor. O silêncio interior torna-se mais frequente que o ruído mental. A pessoa age com clareza, mas sem a urgência de validação externa. Este nível não implica retirar-se do mundo. Pelo contrário, muitos tornam-se mais presentes, mais humanos, mais compassivos. Mas a sua compaixão não nasce do sacrifício, mas da compreensão. Entendem que todos, em diferentes graus, estão presos nas suas próprias narrativas internas. A inteligência transcendente permite observar emoções intensas sem ser arrastado por elas. O medo aparece, mas não paralisa. A tristeza chega, mas não define a identidade. Até a dor é vivenciada sem se tornar sofrimento prolongado. Neste ponto, a vida deixa de ser uma corrida e torna-se uma experiência. Cada momento é vivido com atenção plena, sem a obsessão de chegar a algum lugar. O sentido já não é buscado, é percebido no que é simples. No entanto, este nível não é comum. Não porque seja superior, mas porque requer soltar muitas certezas. Requer aceitar que nem tudo deve ser compreendido intelectualmente. E isso é desconfortável para uma mente acostumada a controlar. Quem chega aqui não se sente especial. Na verdade, costumam sentir-se menores diante da imensidade da existência. Mas essa humildade não é fraqueza, é clareza. Este é o ponto onde a inteligência deixa de acumular e começa a libertar. Onde o pensamento se torna ferramenta, não prisão. E onde o silêncio, finalmente, fala mais do que qualquer resposta. Ao longo destes níveis, uma coisa fica clara. Nem todas as pessoas percorrem o mesmo caminho mental, nem no mesmo ritmo. E isso não é um erro. É uma consequência natural de como cada indivíduo enfrenta a vida, a dor e a incerteza. Alguns permanecem em níveis onde a reação domina a reflexão. Outros avançam lentamente, questionando as suas crenças, enfrentando contradições internas, aprendendo a observar antes de responder. E alguns poucos chegam a compreender que a verdadeira inteligência não consiste em acumular respostas,
mas em conviver com as perguntas. Não se trata de classificar as pessoas como superiores ou inferiores. Cada nível cumpre uma função. Cada etapa oferece lições diferentes. O problema surge quando alguém fica preso num nível, acreditando que já não há nada mais a descobrir. A maioria dos conflitos humanos não nasce da falta de conhecimento, mas da rigidez mental, da incapacidade de aceitar outras perspectivas, da necessidade constante de ter razão para proteger uma identidade frágil. Compreender estes níveis não é para julgar os outros, mas para nos observarmos a nós mesmos, para nos perguntarmos a partir de onde reagimos, a partir de onde decidimos, a partir de onde interpretamos o mundo. Talvez a verdadeira pergunta não seja em que nível você está agora, mas se está disposto a se mover, se tem a coragem de questionar o que sempre deu como certo, se consegue tolerar o silêncio quando não há respostas imediatas. Porque no final, a inteligência não é uma meta que se alcança. É um processo contínuo de desapego, consciência e humildade. E esse processo nunca termina.